O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu a retirada de toda a população palestina da faixa de Gaza para fazer o que ele chama de limpeza do território. A proposta do presidente, apresentada no sábado, traz como medida o envio dos palestinos, que seriam supostamente retirados da faixa de Gaza, para Egito e para Jordânia. Sobre esse assunto, nós convidamos o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires. Professor, bom dia. Bom dia, Rafael. Faz algum sentido essa proposta, professor? Rafael, existem ali dentro do Estado de Israel vários movimentos e, claro, existem movimentos que se arrependem da saída da faixa de Gaza em 2005, ou seja, já existiam ali assentamentos judaicos na faixa de Gaza, e aí depois, com a política do desengajamento, há uma saída e Gaza fica um território puramente palestino. Esses movimentos não cessam, não deixam de existir, e claro, existe uma teoria muito forte, desde a Segunda Guerra Mundial, que haveria uma redução de conflitos se nós tivéssemos territórios etnicamente homogêneos. É o que aconteceu, por exemplo, com a Alemanha, em que todos os alemães que estavam ali a leste foram remanejados e colocados nesse território atual da Alemanha. Isso é uma teoria, uma visão muito forte de pacificação, só que também isso leva à acusação de limpeza étnica. É claro que o Trump falava que Gaza hoje, depois de toda a destruição da guerra, se tornou um depósito de entulhos, né, e para consertar aquilo, ele teria que tirar todas essas pessoas dali, né? E aí, até ao fim da entrevista ele fala, sim, pode ser temporário, como pode ser permanente. Mas nós temos que lembrar que a Jordânia já tem ali mais de 2 milhões de palestinos vivendo ali desde a fundação do Estado de Israel em 48. O Egito menos, né? Porque a região do Sinai é uma região muito mais difícil, digamos, de viver, tem um pouco mais de 100 mil nas estimativas atuais. E nós temos em torno de 1,5 milhão, né, de palestinos em Gaza. Então, assim, seria difícil você conseguir fazer isso e convencer Egito e Jordânia a receber essas pessoas, ou seja, o dinheiro e a quantidade de negociação seria imenso para convencer o rei e o presidente ali dos dois países a fazerem isso. Jordânia e Egito já rejeitaram essa possibilidade de receber esses palestinos da faixa de Gaza. A gente está falando de mais de 2 milhões de moradores aqui daquela região. E hoje, Cisjordânia e faixa de Gaza são o que os palestinos têm de mais próximo, mas ainda muito distantes de um Estado palestino. Uma proposta como essa sinaliza que, com Trump, a discussão sobre a criação de 2 Estados, a convivência entre 2 Estados, se distancia ainda mais de algo que possa vir a acontecer? Na Jovem Pan comentava que uma solução de 2 Estados ela havia morrido com o início da guerra, do 7 de outubro. Aí cada vez eu vejo que isso tem se confirmado. Toda a movimentação, a meu ver, é por uma cisjordanização da faixa de Gaza, ou seja, a faixa de Gaza vai ficar muito parecida com a Cisjordânia, com zonas A, B, C, com assentamentos judaicos, sem contato direto com a fronteira com o Egito. A tendência mais forte é essa, ou seja, esse sonho de 2 Estados, para mim, se tornou realmente um sonho. Os israelenses não vão permitir que ocorra um novo 7 de outubro, e para isso eles vão ter que ter controle do território e controle da população. E é muito mais fácil você ter controle do território e controle da população quando você tem uma área administrada como a Cisjordânia, né? Pensando que o caso extremo seria esse da discussão hoje, ou seja, você não ter palestinos, mas já que você tem palestinos, muitos israelenses acreditam que a zona se torna mais segura se houver assentamentos judaicos, tirando a experiência, é claro, da Cisjordânia, que desde 2005 ofereceu muito menos ameaça para Israel do que Gaza, completamente ali autônoma em termos de gestão. Professor, como que esse plano impactaria as dinâmicas regionais e a estabilidade política desses países, do Egito e da Jordânia, especialmente quando a gente fala na capacidade de absorção de refugiados e a manutenção das relações com Israel e com as outras potências globais?
A grande dificuldade é o custo de construção de habitações, achar emprego para essas pessoas, ou seja, o nível de compensações financeiras seria altíssimo. Nós temos que lembrar que toda a região ali já absorveu muitos palestinos. O Líbano chega a 200, 300, às vezes 400 mil, né? Jordânia mais de 2 milhões. Né? Então, assim, você tem uma quantidade ali de 3 ou mais milhões de pessoas espalhadas por essa região. Então, você já tem um número altíssimo de palestinos no entorno. E nós temos um outro problema político, né? Ou seja, a assimilação e absorção completa desses árabes dentro do Estado de Israel também é difícil, porque na conta você pode ter um Estado, digamos, judeu com maioria populacional árabe, e isso impossibilita uma normalização. Nós já temos em torno de 2 milhões de árabes israelenses, né? Não estou contando quem está na Cisjordânia, num cenário ali de 7 milhões, 6 milhões de judeus. Se você soma tudo, né, e essas pessoas são repatriadas, como muitos sonham, você passa a ter uma maioria palestina num Estado judeu, e isso se torna inviável do ponto de vista de um sistema de voto, um sistema eleitoral. Então é intricado demais essa região, muito difícil, né? Ou seja, ou você pressiona os estados vizinhos com mais refugiados, ou você tem que criar essa situação que é um limbo jurídico como Gaza e Cisjordânia, né? Que não são territórios autogovernados e também não são estados independentes. Professor, eu queria aproveitar também para ouvi-lo sobre a polêmica desse fim de semana, as reclamações, especialmente de Brasil e Colômbia, sobre a forma como colombianos e brasileiros extraditados dos Estados Unidos estão sendo enviados de volta para os países. Os governos dizem que vieram algemados nos pés, nas mãos. Alguns dizem que foram agredidos durante a viagem, avião sem ar-condicionado, em mau estado de conservação. O que é que o senhor prevê para os próximos passos dessas queixas que esses países aqui da nossa região têm feito? Isso pode, de alguma maneira, alterar o relacionamento com os americanos? No caso da Colômbia, a coisa deu uma encrespada maior, né, professor? O Brasil tem tradicionalmente aceitado políticas de repatriação. O Brasil sempre aceitou, inclusive sempre foi chocante, né, desde os anos 80, essa chegada de brasileiros repatriados que foram deportados, algemados, esses que estavam sob jurisdição americana, né? Então, hoje em dia, então, com cada um com o celular na mão, as imagens ficam mais chocantes. É uma política americana. Nós temos que lembrar que o deportado, ele é um brasileiro ilegal. E como ele é ilegal, ele não passou por uma triagem, ele não recebeu um visto, então ninguém sabe o histórico, né, dessa pessoa, seja o histórico de criminal, o histórico médico. Então eles tratam como se fosse uma ameaça. Lembrando que lá atrás teve aquele caso famoso, nos anos 80, que o Brasil, né, a diplomacia brasileira pediu para que eles entrassem no consulado sem algemas, e quando eles saem correndo, e muitos escapam e não voltam para o ônibus da migração americana. Então, é uma situação que só pode ser resolvida com diplomacia. O Brasil tem que oferecer informações sobre esses deportados, dizendo que eles não têm periculosidade, ou seja, tem que ter uma ação ativa. O Brasil já tem que saber quem está detido, e desses detidos o Brasil já tem que oferecer para o governo americano a ficha ali, o histórico dessas pessoas, e pedir que o tratamento não seja extremo, como se fossem criminosos ou pessoas de alta periculosidade. O Brasil, como nós sabemos, muitas vezes dorme muito no ponto diplomático, né? Ou seja, espera tudo acontecer e depois, muitas vezes, não reage à altura. Professor, o Itamaraty pediu explicações ao governo americano em relação às deportações feitas nessas condições descritas pelo Colombo. Embora os Estados Unidos encarem o imigrante ilegal como um criminoso, existem acordos internacionais que garantem que essa deportação seja feita de forma não violenta, com o mínimo de dignidade. Não foi o que aconteceu na deportação desses 88 brasileiros nesse fim de semana. Esse pedido de informações pelo Itamaraty pode tensionar, nesse momento tão sensível, a relação entre Brasil e Estados Unidos ou não? O que o senhor imagina sobre isso?
A diplomacia brasileira tem bastante respeito, ou seja, também sabe como conduzir isso. Por outro lado, os americanos sabem que eles já mandaram aí nos últimos anos entre 1.600 a 2.000 deportados para o Brasil, e todos nessas condições. É que agora os celulares pegaram ali o ato em si. Obviamente os Estados Unidos vão falar que estão mantendo ali ou não uma política. Talvez sobre o Biden a coisa tivesse um pouco mais amena, e agora eles vão negociar para que, sobre o Trump, esses vários deportados que vêm vindo ano após ano, também tenham um tratamento um pouco mais humanitário. Né? Esse é o ponto agora, diplomacia sem muita pressão, respeitando a soberania americana, que tem uma jurisdição e tem leis, e por prática eles algemam mesmo, é assustador nós vemos isso, mas é uma prática por causa da percepção que qualquer um ali pode ser de alta periculosidade, mas sem deixar cair no território econômico. Como nós vimos em relação à Colômbia, o Trump está falando sério, né? Ou seja, ele realmente vai usar as tarifas tanto como arma diplomática quanto como forma de retaliação. Quero agradecer ao professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires. Professor, boa semana, até a próxima. Muito obrigado para você também.